Continuemos hoje o nosso assunto que estamos vendo, doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Na lição passada, quinta passada, nós vimos na lição número 6, a última que vimos, né? Nessa lição de número 6, só voltando para tomarmos sequência do que vimos, nós vimos sobre a substância de Deus. Substância de Deus. Vimos que existe duas substâncias, não no sentido bíblico. No sentido materialista, só existe a matéria. No sentido bíblico, existe duas substâncias, espírito e matéria. Nós vimos que Deus é espírito, então não tem matéria, só tem esta substância. Também vimos nessa lição número 6 sobre atributos naturais de Deus. Atributos naturais. Começamos a ver sobre atributos de Deus, que se define o que ele é. E nesses atributos, nós temos os atributos naturais, absolutos e incomunicáveis, e os atributos morais comunicáveis, ou chamados também de relativos, né? Então, nós vimos os atributos naturais. Dentro dos atributos naturais de Deus, naturais, por exemplo, são aqueles que é só dele, ele não comunicou a ninguém, não criou ninguém com qualquer um desses atributos que ele tem, exclusivo dele. Dentro desses atributos, nós vimos onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, soberania e infinitude ou infinidade. Ok? Foram esses atributos, chamados atributos naturais, incomunicáveis, que vimos na lição número 6 passada. Só recordando, nós comentamos aqui sobre os atributos de Deus e falamos do atributo onipotência. E sabe que a onipotência é um atributo que Deus pode todas as coisas. E tudo que Ele quiser fazer, Ele faz. Tudo que Ele não quiser que seja feito, não vai ser feito. É a sua onipotência. O que Ele quer que seja feito, vai ser realizado. O que Ele não quer, não vai ser realizado. E nós comentamos na questão dos chamados ateus, que fica usando o termo, né? Deus pode fazer uma pedra que não pode carregar, né? Nós dissemos que, e até nós temos na matéria, que Deus, Ele mesmo pode limitar-se à sua onipotência. Ninguém pode limitar a onipotência de Deus, nem o homem, nem os anjos, ninguém. Ele pode limitar a Ele mesmo na sua onipotência. E Ele não vai contradizer a Ele mesmo a sua palavra. E, nesse sentido, Ele pode limitar-se à sua onipotência. No sentido que nós comentamos da seguinte forma: tudo que Ele quer vai acontecer, e tudo que Ele não quiser não vai acontecer. Mas, como Ele pode limitar a sua onipotência, algo que possa que Ele queira não acontece. É nesses termos que a gente comentou aqui a seguinte condição: Deus, na sua vontade absoluta, tudo que Ele quiser vai acontecer, ou sim ou não. A vontade absoluta, Ele usa a sua onipotência. Mas Ele pode limitar-se a si mesmo e ter a chamada vontade permissiva. O que é a vontade permissiva que comentamos? É quando Ele quer, mas Ele permite que a sua vontade absoluta não faça uso e ela seja feita. Nesses termos, aí sim entra o livre-arbítrio.
Por quê? Ele quer que todos sejam salvos. Mas se o homem não quiser, não entra a vontade absoluta da onipotência. Entra a vontade que ele quer, mas permitindo que o homem possa dizer, eu não quero. Então entra a vontade permissiva. Ele quer que ninguém peque, mas o homem pode pecar, se quiser. Se fosse a vontade absoluta, ele não pecaria. Mas na vontade permissiva, ele permite e ele limita-se à vontade absoluta e aí então vem o livre-arbítrio que ele concede ao homem. Correto? Nós comentamos, só estamos fazendo aqui a introdução para a próxima matéria. E hoje nós vamos, a partir da lição número 7, que é a nossa sequência, ainda sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos comentar os atributos morais. Atributos morais de Deus. Na página 154 do nosso livro, os atributos morais. Dentro dos atributos morais de Deus, nós temos santidade, amor, bondade, benignidade, temperança e fidelidade. Então, são 6 atributos que vamos ver sobre os chamados atributos morais de Deus. Os atributos morais, é como ele já os define o caráter de Deus, sua santidade, o que ele é em termos da sua moralidade. Os atributos naturais, incomunicáveis, Deus não criou ninguém com nada, ele não comunicou a ninguém. Os atributos morais, Deus criou o homem e comunicou ao homem esses atributos. Então, esse o homem recebeu e pode receber a comunicação dos atributos morais de Deus. A partir da página 154, nós vamos ver os atributos de Deus que vamos ver. E começamos pelo primeiro, que é santidade. Número 1, santidade. Deus é santo em sua essência. Por isso o irmão colocou aqui assim. Santidade é uma expressão oriunda do latim sanctitatem, que tem o sentido literalmente de perfeição moral. Então, isso pode nos deduzir, então, que Deus tem uma perfeição na questão moral. Deus é santo, sempre foi, sempre será. Mesmo antes da criação do homem, dos anjos, de tudo. Então, Deus tem essa condição de ser santo. O próprio Deus, como nós temos no nosso livro, na nossa matéria, se definiu como sendo ele santo. E ele usou a expressão lá quando Moisés escreve Levíticos 19, versículo 2, eu sou vosso Deus, sou santo. É a expressão que o Senhor usa para com os israelitas. Eu, vosso Deus, sou santo. O próprio Deus se referindo a ele próprio, a sua própria santidade, E o texto completo de versículo 1 e 2, que o Moisés escreve, diz, e falou mais Moisés, dizendo, fala toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, santo sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, o termo é que ele estava dizendo, avisa a todos os israelitas que vocês têm que ser santos. Por quê? Eu sou o vosso Deus. Nós fizemos um pacto lá no Sinai. E eu sou santo. Então, vocês, para ter comunicação comigo, para ter comunhão comigo, para estar diante de mim, tem que
santificar-se. E nós sabemos que, dentro do sentido da palavra santo, para nós é separado do pecado, né? Para servir ao Senhor. Separado do pecado, mas em condições de servir ao Senhor. Então, Deus é santo. O Pedro usou no seu livro, na sua epístola, na primeira epístola do versículo 1, 15 e 16, ele faz uso dessa passagem. Mas como é santo aquele que chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, santos, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está se referindo a essa passagem que Moisés escreveu lá de Levítico 19, 1 e 2. Ok? Então Pedro está fazendo uso, está escrito. É essa passagem aí de Levítico 19, 2, que Pedro está se referindo, que está escrito nas Escrituras, né? Página 155, a santidade de Deus. Deus não pode conviver com o pecado. Ele é santo, ele é puro. Ele não convive com o erro, com aquilo que é mal. Ele nunca conviveu. Tanto que quando ele criou os anjos, ele os criou todos perfeitos, puros. Nós sabemos que o Lúcifer errou, levou 1/3, a matéria que nós vamos ver no próximo livro, né? Anjos, homem e pecado. Mas 1/3 levou o Lúcifer e eles foram expulsos do céu e não se conviveu mais com o Senhor. E o homem? O homem também Deus criou um ser humano, um casal ali no Éden, mas em condições de conviver com ele. Se Deus é puro, é santo, é perfeito, tudo que ele faz é puro, santo e perfeito. Ele não vai fazer coisa errada. Há uma discussão no sentido de que quem criou o pecado, né? Nós vamos ver, porque no próximo livro nós vamos ter essa matéria. Anjos, homem e pecado. Então não vamos entrar aqui, porque nessa matéria próxima nós veremos sobre o pecado. Mas, já introduzindo, a gente pode dizer que Deus, sendo santo, puro, perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Ele não faz nada imperfeito que não seja nesse sentido. E quando ele criou o homem, ele criou perfeito. Ele não ia criar um homem imperfeito, um homem que não fosse santo. Ele cria um ser humano que pudesse conviver com ele, que pudesse estar diante dele, que ele pudesse dialogar com esse homem. E para isso, esse homem não poderia estar em pecado. Vamos ver na Bíblia como isso aconteceu. Vocês conhecem essa passagem lá de Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ler? Nós estamos falando da santidade de Deus. E se ele é santo, ele não convive com o imundo. Quem pode ler? Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o reptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem em sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homens e mulheres os criou. Ok. É um versículo que todos vocês conhecem, é bastante conhecido, muito se fala, muito se lê essa passagem. Mas o que esse versículo é bastante claro é que ele diz, e criou Deus, o homem e a mulher. Mas, inicialmente, o versículo 26, ele começa dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já comentei com vocês que esse termo, conforme a nossa imagem, está se referindo às 3 pessoas da Trindade. Façamos, né, conforme a nossa imagem, está se referindo a
pureza e santidade que o Senhor tem. E não uma imagem corpórea, né? Uma imagem no sentido física, no sentido de um corpo, mas no sentido da pureza, da santidade, de um ser humano que pudesse ter comunhão com ele, esse homem. Vamos ler o versículo 31 ainda desse capítulo. É o último do capítulo 1, último versículo do capítulo 1. Sexto dia, quando Deus criou o homem. E Deus olhou, viu e disse: perfeito, criei tudo bom, tudo perfeito. Então o homem está nessa condição de ter sido criado perfeito. Esse homem poderia ter comunhão com Deus? Sim, né? Porque ele criou perfeito. Esse homem pode ter comunhão com ele. Esse homem, Deus poderia visitá-lo. Esse homem estava numa condição que Deus quis fazer, conforme a sua vontade. Mas todos nós conhecemos o que aconteceu no capítulo 3. Esse homem e a sua esposa pecaram. Pecaram. Eles falharam. Vamos ver o capítulo 3 agora, após o pecado. 3, 7 a 10. Quem pode ler, leia para nós. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e constituíram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que pairava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entradados no jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Ok. Bom, o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não era para se comer. Quando ele come, o que o versículo diz? Que eles tiveram uma mudança de olhares. Ele olhou e falou, mas nós estamos nus. Mas até ali eles estavam também, mas eles não percebiam. Da forma que agora eles percebem. É uma outra dimensão. E o casal toma uma posição. Vamos fazer alguma coisa, cozer aí algumas folhas de figueira e vamos nos cobrir. Não é assim que eles dizem? Agora, por que eles vão fazer isso para se cobrir? Quem que tinha ali no jardim a não ser os dois humanamente? Não está escrito na Bíblia, mas eu entendo que o Senhor iria visitá-los. E eles já estão prevendo, olha, o Senhor vai chegar aqui a qualquer hora. Ele costuma chegar aqui. Então, e agora? Como é que nós vamos estar diante dele? E eles tentam fazer com aquelas folhas, mas parece que não deu muito certo. Porque quando o Senhor chega, eles percebem que, olha, isso aqui não deu muito certo. Eles vão para debaixo de se esconder. O que eu quero passar para vocês também aqui, é quando se fala em salvação. Por que o homem precisa ser salvo? Eu estou comentando, Deus, sendo santo e puro, não se coaduna, ele não convive com o pecado. Mas ele tinha um plano para salvar esse homem. E o que é salvação? Por que ser salvo? Do que ser salvo? Vamos entender que o homem, ali no jardim, ele estava ali. Quando o Senhor demorava um pouco, o que poderia ele estar pensando? Olha, o Senhor deve chegar aqui a qualquer hora. Não era isso que acontecia? Por quê? Eles estavam na perfeição. Se o Senhor passar, vamos dar um exemplo, o Senhor não veio ontem, né? Hoje ele vem, vamos esperar que hoje ele vem. Não era o natural deles?
Só que agora, quando eles pecou, o que eles pensam? É bom que ele não vê. Não é assim? Percebe a mudança? Porque quando o Senhor chega, eles tentam se esconder. Olha, vamos ficar aqui. Quem sabe ele vai embora. Quem sabe ele não nos vê e vai embora. Uma mudança de condição do homem. Mas Deus usa o que o irmão leu. Ele chama pelo nome. Adão. E aí ele, é como se dissesse, Adão, eu estou te vendo aí. Você não adianta se esconder. Você está aí, não precisa se esconder. E aí não teve jeito. E aí ele pergunta, comesse do fruto que eu disse para que você não comesse? O que o Adão responde? A mulher me levou a comer. Quer dizer, na realidade, ele não assume a sua responsabilidade. Aí Deus fala para a mulher, como você diz, e Eva, o que aconteceu? Ela joga para a serpente, ela que me enganou. Entenda que o homem foi criado perfeito. E quando ele peca, perceba o homem do Éden perfeito, e alguns, não vou dizer dias ou horas, a Bíblia não cita quanto tempo passou do pecado até a chegada do Senhor, mas não demorou muito tempo, correto? Perceba a condição deste homem no Éden. Quando ele peca, o que acontece com ele agora? Se olharmos para nós, para o mundo, não é isso que nós vemos o homem agir? O homem mentindo, não fui eu, não, foi ele que falou. Falamos as coisas e quando ela dá errado, dissemos que é o outro. Não, meu advogado está aí, não, eu não falei isso, eu não quis dizer isso. Isso é a natureza pecaminosa que entrou no homem. Então nós vemos aqui o homem perfeito, criado por Deus. Quando ele peca, a ação que ele toma, qual é a sua posição diante de Deus? Não foi eu, foi ela. Não, foi ela que me enganou, a serpente me enganou. Ele não assume que ele falou. Nós, no pecado, somos isso, desde o Adão aqui até agora. E é isso que acontece no mundo. Eu vou pôr um advogado porque ele vai te processar. E foi ele que errou. Então, é isso que é a natureza pecaminosa. Deus não poderia dizer para o Adão assim, olha, Adão, você errou, sua esposa, eu vou te perdoar dessa vez, mas na outra, aí não tem jeito. Vocês vão ficar aqui. Tinha condições desse homem agora conviver com um ser perfeito? É isso que nós temos que ver, o que é a natureza pecaminosa do homem. E por isso que ele precisa de salvação. É essa natureza que o Senhor tem um plano para salvar o homem. O homem dizer, olha, eu não roubo, eu não falho, eu sou bom, estou bem. Não, ele tem essa natureza. Ele erra e não assume. Ele não diz, foi eu. Me perdoa, Senhor. Errei. É assim mesmo. Não, o homem sempre procura cobrir e esconder-se diante dos seus erros e passar, como se diz, não assumir aquela posição. Então, Deus, vamos ver na sequência, 11 a 13, ainda de Gênesis. Capítulo 3, 11 a 13. Nós vimos até o 10. E comentei alguma coisa dele. Quem te mostrou que estava nu, comesse da árvore que te ordenei que não comesse? E ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me a árvore e eu a comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu a comi. Eu a comi. Quer dizer, a culpa é da serpente, não é minha. É a culpa do outro. Ah, não, eu fiz, mas a culpa é dele. Foi ele que me envolveu. E essa é a condição do homem
envolvente no pecado. Essa é a condição da natureza pecaminosa do homem, criado puro e santo. Esse homem não pode conviver com o Senhor. A nossa matéria não é a doutrina da salvação, mas é aqui que você pode usar, você pode ensinar o porquê que o homem tem que ser salvo. E Deus tinha um plano para resolver o problema desse homem aí, que somos nós. É toda a humanidade. E isso está na pessoa. Todos nós descendemos dessa natureza pecaminosa aqui. E todos pecaram. O Paulo diz, todos pecaram. Não escapou nenhum. Por esse sentido de herdar essa natureza pecaminosa. Todos pecamos. Todos pecaram. Então, todos precisam de salvação. E como ser salvo? Nós dissemos que perdoar o homem não mudava o seu interior. Resolvia? O homem se tornaria santo de novo, só perdoando ele? Não. Ele continuava a mesma coisa. Se Deus colocasse ele lá no Éden de novo, porque o versículo, na sequência aqui, o versículo 23 do capítulo 3 diz assim: e o Senhor Deus depois os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. O Senhor os lançou fora, como se diz. Vocês não podem ficar mais aqui. Aqui só fica perfeito. Mas Deus não tinha um plano para ele. Então, como eu disse, perdoar não mudava o homem interiormente. Por isso, o plano de Deus para salvar esse homem, que ele não pode fazer nada, o que os irmãos, o que nós podemos fazer para resolver esta situação? Ninguém pode fazer nada. Mas Deus tinha um plano. Primeiro, o plano dele era vir o Redentor e pagar o preço do pecado da justiça de Deus exigente, que exigia o preço de sangue. Então, Jesus veio e pagou o preço que exigia a justiça de Deus. Pagando o preço desse pecado, ele pôde nos perdoar. Mas resolveu o problema aí? Ainda não. O homem tem que nascer de novo. Aí sim, é esse homem que pecou, que tem essa natureza pecaminosa. Ele tem que... Jesus pagou o preço pelo seu pecado, perdoou. Agora ele nasce de novo, regenera, e aí sim, mas essa natureza ainda está conosco. Agora eu tenho que manter o novo homem, para que na ressurreição ressuscitará este homem nas condições de morar com o Senhor e entrar diante de Deus de novo. Ok? Deu para entender o plano de Deus para salvar este homem e ele ir conviver com ele novamente como estava no Éden. No Éden. Então, o homem com uma natureza pecaminosa não pode conviver com o Senhor. Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus e passar por esse plano para mim ser salvo e habitar com o Senhor? Se eu não quiser, eu não vou, mas eu não vou chegar diante dele. Ok? Deu para entender essa parte? O que é salvação, o que é santidade e que Deus não está convivendo nunca com o mal, com o pecado. Por isso o homem foi expulso do Éden. Jesus, a maior prova de santidade, ou a maior revelação, que prova a santidade de Deus. Respondendo, o anjo disse: sobre
descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também és o santo que há de ti nascer, será chamado Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus não veio, embora ele tenha se tornado e encarnado homem, mas não com essa natureza pecaminosa, ele não pecou e ele demonstrou o que é a santidade de Deus através da sua vida aqui, onde ele conviveu na terra. Ok? Embora, para o homem, no pecado, era difícil olhar para Jesus e ver a sua perfeição, porque ele é imperfeito. Ok? Você só vai ver o que é perfeição quando você tiver condições de analisar e dizer, isso é perfeito porque eu sou perfeito. Agora, sendo imperfeito, mesmo que você vê alguém perfeito, você não consegue ver, porque alguém via Jesus e dizia, ele come com os pecadores, ele não via a sua perfeição e que ele demonstrava a santidade de Deus, né? Página 156. A santidade de Deus revelada através da igreja. Como que o mundo pode ver a santidade de Deus? Porque o mundo não tem a Bíblia, quer dizer, tem, mas não lê e nem vai entender o que seria isso que estamos comentando. Uma das maneiras de ver a santidade de Deus é a igreja que deve mostrar quem é Deus e a sua santidade, através da nossa santidade, da nossa vida. É a maneira que podemos mostrar a santidade de Deus. Por exemplo, lá em Antioquia, quando a igreja começou lá, e os irmãos de Antioquia, até ali no capítulo 13 de Atos, os cristãos, que hoje são os seguidores de Jesus, nós, identificados como cristãos, não era chamado de cristãos, mas de nazarenos, Jesus de Nazaré. E a partir de Antioquia, dos cristãos desse local, não lá de Jerusalém, de Israel, mas de Antioquia, é que eles começaram a identificá-lo e ser chamado de cristãos. Por quê? Identificavam as pessoas e disseram, olha, estas pessoas aí que são definidas como seguidores daquele Jesus, normalmente costumam andar e proceder como ele fazia. Então, eles passaram a ser denominados de cristãos. Não só porque seguiam Jesus, mas porque a sua vida, a sua maneira de conviver era compatível com o que Jesus viveu. Então, era uma forma de mostrar a santidade do Senhor. Santidade de Deus aplicada. Aplicada no sentido de que esse é um atributo de Deus comunicado a nós. Aplicado, comunicado ao homem. Deus criou o homem puro e santo. O homem pecou, deixou de ser a perfeição que Deus os fez. Mas através do novo nascimento, nós podemos ter essa comunicação e viver diante de Deus de maneira que lhe é agradável. Ok? A santidade pessoal exige separação e dedicação. É o que comentamos. O termo santidade tem o sentido de separado para uso do Senhor. Então, ele é separado, mas tem que estar em condições de ser usado para o Senhor. Por exemplo, como que alguém separa-se do pecado? Se você pegar uma pessoa, como tem algumas pessoas que nós todos conhecemos, está presa, lá ele não tem o que praticar, ele está ali numa cela,
Ele não tem como roubar, matar, falar mal. Ele está ali preso. Ele está separado do pecado? Não, porque a sua cabeça está... Separar do pecado é quando nós conseguimos nascer de novo, ter uma vida e conseguir viver, mesmo que o pecado está aqui, mas nós não estamos envolvidos nele, na nossa mente, ele não nos move. Estou separado dele, ele está aqui, está do meu lado aqui, mas ele não me atinge. Se a pessoa estiver distante, mas o pecado está nele, o pecado está na sua ideia, nos seus pensamentos, e ele está envolvido no pecado. É o caso de Jesus. Ele convivia com aquelas pessoas que não eram, na vista dos homens, eram os pecadores. Mas ele não estava vivendo no pecado deles. Ele vivia separado do pecado. Então, separar não é você colocar num lugar e isso não separa. Ok? Página 157, o segundo atributo de Deus é o amor. Nós vimos a santidade de Deus, o que ela exige, como o homem tem que conviver com ele. E o que envolveu esta salvação de um Deus santo, que criou o homem e que fez um plano para salvar este homem. O que é salvar este homem desse pecado? Como que se sai desse pecado? É como se lá no mundo as pessoas costumavam dizer, como sair desta situação, né? Só Deus mesmo, só o milagre para tirar o homem dessa condição. Segundo atributo moral de Deus é o amor. O amor. O amor. Aí, ó, a teologia, os irmãos costumam colocar o amor dividindo em 4 sistemas, 4 tipos de amor. Então, se dividiu o amor e colocou o amor eros. Todos vocês conhecem. É o amor carnal, é o amor no sentido da visão, corpóreo. É o amor eros. Depois se definiu o chamado amor storge, ou filial, né? Chamado amor da amizade. É importante o amor da amizade? É importante você ter amigos, você ter pessoas que você convive com eles, são seus amigos, amigos da rua, amigos do trabalho, amigos... É importante também ter o amor no sentido da amizade. E tem o amor fraterno, que é o amor da família, que também é importante, que é o amor que une as famílias. Todas as famílias têm lá o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os tios, os netos, enfim, é a família. O amor fraterno se refere ao amar do amor da família. E tem o amor, que é o quarto, que é o chamado amor ágape. Esse é o amor de Deus. O amor ágape. Esse não é o eros, não é o filho, não é o amizade, não é o fraterno, mas é o amor de Deus. Esse amor, ele é um sentimento. Todos os amor, podemos dizer que o amor é um sentimento. Da mesma forma que o ódio é um sentimento, o amor é um sentimento. Ok? O amor é um sentimento que demonstra no sentido. O amor de Deus se manifesta sem interesse, sem querer receber nada de volta. Vou ser amigo daquela pessoa, ela é uma pessoa importante, é uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, é importante ser amigo dele ou dela. Esse é um amor diferente. O amor de Deus não visa nada de retorno. É o amor sem olhar a quem. Diga. Esse amor só de Deus para o homem, ou o amor... Não, o homem pode ter esse ágape também, porque é um atributo comunicável. Por exemplo, vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e o versículo 5. Romanos 5 e 5. Quem achar pode ler. Deve ser essa passagem.
Isso. Então, é esse amor de Deus. Então, como que eu consigo amar o meu inimigo? Com o amor ágape de Deus. Com o amor de amizade, com o amor carnal. Não, esse não. Como que eu posso amar aquele que me persegue? Com o amor de Deus. E eu tenho esse amor? Tenho que ter. Não é isso? Porque o Paulo escreve com bastante clareza. O Espírito Santo derramou esse amor de Deus em nossos corações. Então, eu não posso amar. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, os apóstolos, dizendo, vocês têm que amar uns aos outros. Vocês têm que amar os vossos inimigos. É possível? No mundo é impossível. Não é possível. Mas com o amor de Deus é possível. E Deus cobra aquilo que Ele concede. Então Ele comunica a nós o amor ágape, o amor que o Espírito Santo, o amor de Deus, para que nós possamos amar nesses termos. Então aí eu posso ter o amor de Deus comigo. Se Deus não nos comunicasse o seu amor, aí eu não conseguiria amar. Correto? Mas Ele derramou, para que nós possamos amar. Então, quando Jesus diz, nisto vos conhecereis, se vos amardes uns aos outros, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. É nesse amor, nesses termos. Então, Deus é amor. É um amor sem interesse, um amor que não visa nenhum benefício, mas só benefício para o homem. É esse amor que o Senhor diz e o João escreveu, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou aquele homem que saiu do Éden lá, o Adão e a sua esposa. Ele teve que expulsá-lo do jardim. Ele teve que dizer, Adão, você vai ter que sair. Agora você não pode conviver aqui. Mas Deus estava amando ele. Eu vou salvar esse homem. O meu plano é para salvar esse homem. É beneficiá-lo. Eu criei para ter convívio com ele, é para que ele me adore, para que eu convive com ele. Então o amor de Deus nos constrange nesse sistema, nessas condições. E nos amar nessas condições. É nesse ponto também que lá no capítulo 5, que o Paulo fala o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que ele diz que o Senhor Jesus nos amou e se entregou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Ele não nos amou porque éramos bons. Ele não nos amou porque nós merecíamos algum conceito dele. Não, ele amou todos. O amor dele não é direcionado apenas ao A, ao B, ao C. Não, é todos. Um amor voltado a toda a humanidade. Então esse é o amor de Deus. Nesse amor, o irmão coloca aqui na sua matéria, na página 157. O amor se manifesta através de muitas qualidades ou aspectos. Dentre elas, ele colocou duas formas, dois aspectos. Primeiro, compaixão. Compaixão. E o irmão coloca aqui no livro, vocês devem ter lido, a palavra compaixão significa compartilhar do mesmo sentimento. Nós vamos encontrar que Jesus sempre olhou para o homem com compaixão e ali agiu, curou, fez com que o alimento fosse multiplicado, porque ele via no homem e via a sua dificuldade, via a sua necessidade, e com compaixão ele agia.
Então, Jesus, nós vamos ver várias vezes ele escrito assim. E o Senhor, de íntima compaixão daqueles que ele socorria. Compaixão é você ver e sentir a necessidade que aquela pessoa está passando. Porque se eu olhar e dizer, olha, o problema é dele, mas para mim não tem problema nenhum. Não é um amor de compaixão, de se compadecer, né? Então, a compaixão. E na página 158, aqui tem uma passagem que eu citei para vocês, Jesus agindo nesse sentido, diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele via o povo sem alguém que lhes ensinasse a verdade para chegar a Deus. Eles andavam errantes, como se não tivesse um líder que os ensinasse de forma correta. E ele teve compaixão deles. Misericórdia. Ponto 2. A misericórdia é a palavra miser, no sentido do latim, né? Que miser significa miséria e cordis, coração. Assim podemos entender que misericórdia significa ter o coração voltado para a miséria do outro. É você olhar e entender e sentir essa condição de ver a miséria do outro. Por isso, se identifica como misericordioso aquele que o faz ajudá-lo nessas condições. O próprio Deus aqui na Deuteronômio 5:10 diz, eu faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Página 159, temos alguma coisa sobre misericórdia em Lamentações 3:22, em Lucas 1:78, e temos Lucas 6:36. A misericórdia de Deus olhando para nós. Ok? Então nós vimos o amor, o segundo atributo de Deus. Depois nós vamos ver que esses atributos, que, como eu até citei por irmão, eles são comunicáveis conosco. Página 160, a bondade. A bondade é também um atributo de Deus. A Bíblia é clara, em vários salmos você vai encontrar que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Lembra, aqui nós temos Marcos 10, 17 e 18, que é a passagem daquele chamado, que a Bíblia até os denomina como, na chamada como o mestre, ou o mancebo de qualidade, né? Ele chega e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É o que está escrito aqui. E o que Jesus disse? Bom é Deus. Deus é bom. Bom é Deus. E a Bíblia é muito clara que Deus é bondade. A bondade de Deus independe do que os outros sejam. Quem é bom independente se o outro é ou não. Ok? Deus é bom independente se eu sou ou não. Ele sempre é bom. Quem é bom sempre faz coisas boas, nunca vai fazer coisas para prejudicar alguém. Quem é bom, tudo que ele faz é para ajudar alguém. Quem é bom sempre olha para fazer algo bom para quem seja. Ele é bom.
Tem pessoas, não é o nosso caso, que dizem assim, olha, se ele for bom, eu sou bom. Até aqueles que eu já ouvi, né, que eles dizem assim, a minha educação depende da do outro. Não. Quem é educado, quem é bom, independe do outro ser ou não. As minhas atitudes podem ser sempre boas, independente se a outra não é. Ok? E nós fomos compartilhados com esse atributo de Deus. De sermos bons. Não sermos mal. O diabo é mal. Deus é bom. O diabo é mal. Deus é bom. Nós somos filhos de Deus. Temos que seguir a bondade do Pai. Então, o que eu sou independe do que o outro é. O que o irmão é independe do que eu sou. Quem é bom, é bom. Existe, não é o nosso caso, não é o caso dos irmãos, que a pessoa nos trata com bastante carinho, né? Mas ele tem algum interesse. Não é que ele é bom, ele tem algum interesse, ele quer vender alguma coisa. Amanhã ele pode dizer, eu posso precisar dele. Mas qualquer mudança que acontece, ele muda totalmente aquilo que ele estava procedendo. E quem é bom em qualquer circunstância. Ser bom também não quer dizer que ele é um bobo, é uma pessoa que é, né? Ele pode ser justo, olha, você errou, isso não está certo, eu não compartilho com isso está errado. Ele vai ser correto, mas ele, né, continua sendo bom. Ok? Não é que alguém nos trata mal, faz tanta coisa, e eu sou bom, então eu tenho que ficar quieto, abaixar a cabeça. Não, não é isso que eu estou colocando. Estou colocando que ser bom é dizer, olha, você está errado. Isso que você está fazendo não é correto. Não é devolver a mesma moeda, mas é demonstrar o que é ser bom. Ok? Bondade de Deus. Deus é bom. O Senhor é bom até para os maus. Já pensou se Deus fosse abençoar só aqueles que fossem fiel a Ele? Não. Deus, o próprio versículo que está aqui na página 161, o Salmo 145 e 16 diz, o Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Uma das suas obras é a criação de todos os homens. Abre a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Todos. Não é só um que ele acha que... Não. Todos. O Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 45, temos essa passagem aqui, ele diz, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, a chuva sobre os justos e os injustos. E os injustos. Deus não manda chuva na lavoura só do fiel, manda chuva para toda a terra. Porque Ele é bom. Ele é bom. Página seguinte, 162. Jesus como um homem de exemplo de bondade. Temos aqui 2 versículos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, pelas ovelhas. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por nós, pelo homem, porque ele é bom. Não foi que ele foi constrangido a dar a vida, não. Ele deu porque ele é bom.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com ele, né? Página 163, Dorcas, uma mulher que foi abençoada por sua bondade. Dorcas era uma mulher, uma cristã, e ela ajudava as pessoas. Era uma mulher boa, uma cristã que praticava a bondade. E um dia ela faleceu. E o que Deus fez? Mandou avisar o Pedro, e o Pedro foi lá, orou por ela, e o Senhor deu mais uns dias de vida a Dorcas. E vocês têm essas duas passagens aqui de Pedro, que está em Atos 9, 36 a 41. Mesmo quando Deus castiga, é por amor e por bondade. Aí que é mais complicado, né? Como que Deus vai castigar alguém por amor e por ser bom? E agora nós temos essa parte final aqui, esse texto número 5, que ele diz assim, e tem algumas passagens que eu vou comentar com vocês. Então ele diz assim: primeiro ato, o Senhor expulsou do paraíso o Adão e a sua esposa, que nós comentamos aqui no início. Por que ele era mau? Não, porque ele agiu com justiça. Por isso é que nós temos comentado. A bondade não exclui a justiça. Deus age com bondade, mas tem que agir também com justiça. E ao tirar o casal do Éden, ao colocá-lo para fora, ele não permite que ele entre no jardim e em pecado coma da árvore da vida e se torna imortal, pecaminoso. Porque Deus tinha um plano para salvar o homem. Ok? Então, Deus está agindo de uma forma um tanto justa e um tanto dura com o casal, mas beneficiando também nesse sentido. Beneficiando a ele nessas condições. O dilúvio, que aconteceu 1.656 anos depois do pecado, 2.348 anos antes de Cristo. Ok? Então, dilúvio, Deus destruiu toda a humanidade, exceto 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Demais, destruiu tudo. Por bondade ou por ruindade, por ser mau? Por bondade do seu plano para com todos os homens. Por quê? Se olharmos no capítulo 6, nós vamos encontrar a palavra escrita que Deus olhou para aquelas pessoas e viu que os seus intentos era só mal. Deus não via mudança em nenhum deles. E Deus, para beneficiar o homem, para que o Redentor pudesse vir, ele não permitiu que todos fossem levados a fugir, estar fora da sua presença. Tinha que preservar aquelas 8 almas. Ele foi até o fim, até onde ele entendeu que era seguro. Dali ele teve que tomar uma posição por ser bom para com o seu plano a salvar o homem. Ele teve que destruir aquelas pessoas. Não porque ele era mau, mas porque ele é bom, porque ele tem um plano para salvar o homem. Na página 166. Os egípcios. Vocês conhecem o histórico dos egípcios. Quando Deus envia para lá o Moisés, e ele endurece o coração de Faraó, não permitindo que o Faraó libertasse o povo israelita, e ali ele aplicou 10 pragas contra os deuses e contra o Egito.
objetivo dele, a sua bondade para com Israel, com o povo, para que mostrar quem ele é, para que o povo visse o poder dele. Ele teve que mostrar a sua justiça contra a idolatria egípcia, mas para mostrar que ele é Deus, que ele é bom, e ele preservou o seu povo. A sua promessa que ele tinha feito a Abraão há mais de 400 anos atrás. Não foi por maldade, mas foi para preservar o seu plano. Porque o plano do diabo era fazer com que o próprio homem destruísse o plano de Deus. Se Israel não saísse do Egito, como é que ficariam as promessas de Deus e a vinda do Redentor? O diabo fez tudo para matar todos os meninos egípcios lá. Então Deus agiu com justiça, com bondade para com todos os homens. Ele fala aqui do castigo de Coré, né? Essa passagem está lá em Números 16, que está aqui no nosso livro. Exatamente ali morreu também quase 15 mil pessoas. Por quê? O povo estava no deserto. E Deus escolheu, pela sua vontade e soberania, o primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés. E os seus filhos, sacerdote. Então tinha Arão, sumo sacerdote, seus filhos, sacerdote. E Deus colocou esse Arão e seus filhos para ser os levitas que fossem ministrar perante ele. Os outros levitas tinham sua importância, mas não podia fazer aquilo que Arão e seus filhos estavam ordenado por Deus a fazer, ofertar sacrifício ao Senhor, entrar no templo, entrar no Santo dos Santos. Então Deus definiu isso. Só que o Coré, o Arão, o Coré, o Abiú, eles não entenderam isso. E eles não aceitaram isso, dizendo, não, aqui todo mundo é santo, todos somos iguais. Não aceitando o que Deus tinha determinado, tentando modificar aquilo que Deus tinha organizado. E Deus teve que tomar uma posição. Com justiça, foi duro, mas teve que agir a justiça de Deus. Por isso, 14.700 pessoas morreram exatamente nessa rebelião de Coré, Datã e Abirão. Castigo de Miriam. E eu quero finalizar na página 168, comentando alguma coisa que hoje estamos vivendo. Por exemplo, Deus sempre foi e é justo. As suas leis sempre foram justas. E ele sempre exigiu, e quando alguém saía fora dos seus caminhos, ele exigia justiça, mesmo sendo misericordioso, mas exigia justiça. Justiça. Hoje nós vivemos num mundo em qual os homens criam muitas leis, mas são injustos. Não aplica justiça. A pessoa barbariza, faz coisas terríveis, prende-se e o juiz solta. Não há, porque vivemos um mundo terrível nesse sentido, de tanta injustiça. As leis existem, mas os homens não aplicam. Por quê? O homem acha que ser bom é não penalizar as pessoas. Só que quando ele não penaliza, não aplica uma justiça para ser exemplificada, ele está abrindo a oportunidade, ele está sendo pior, ele está prejudicando mais aquela pessoa. Porque aí ele fala, bom, eu posso fazer porque eu não tenho quem me corrige. Se eu for preso, no outro dia eu saio. Então, o crime compensando é melhor.
O homem acha que está fazendo o melhor para ele, mas ele está sendo pior para essas pessoas próprias. Ok? Por exemplo, se no Brasil tivesse uma lei, não é que eu sou meio radical nessa parte, mas você pegou 20 anos de cadeia. Tá. Hoje é 17, né? Hoje é 17 do mês 8 de 2023. Você pegou 20 anos de cadeia. Se você provar que você não é culpado, você vai sair qualquer hora. Se você estiver preso injusto, você vai sair. Se você não provar e você realmente praticou aquilo, você foi julgado e vai ficar 20 anos. Daqui 20 anos, no dia 17 de agosto, lá, 20 anos, ok? Você já pode arrumar sua malinha e ir embora. Ok? Ah, mas e se eu for um preso ali, fazer tudo correto? Aí você sai com 20 anos. Ah, mas e se você queimar colchão, matar, aí você vai ficar mais um pouco. Você aplica uma justiça, aí alguém vai dizer, olha, não compensa o crime. Não compensa. Porque se eu pegar 10 anos, é 10 anos. Hoje quem pega 10 anos, 1/5 ele sai. É 1/5 preso. Quer dizer, você faz um crime bárbaro aí, faz tudo, é preso 1/5. Eu vou contar rapidamente para os irmãos, eu vi isso num programa de televisão, desses que as pessoas saem aí, acho que é aquele russomano, ele vai lá para tentar, as pessoas que compram e depois tem problema com uma loja, e ele vai lá para resolver. A pessoa pegava o carro, alguém deixava o carro lá para vender, e essa loja começou a vender os carros, mas pegava o dinheiro para ele, não devolvia o dinheiro para o dono do carro. E isso tinha mais de 20 pessoas já nessas condições. Aí foram lá. Aí a pessoa disse assim, ele pode ser incriminado e pegar até 5 anos de cadeia. Agora, imagine bem, a pessoa vai pegar, vamos supor que ele for condenado, ele pegou mais de 1 milhão nesses carros que ele vendeu. Ele pega 5 anos de cadeia. Ele fica quanto tempo preso? 1 ano. E olha lá, sai e tem o dinheiro. Crime compensa? Compensa. Ele fica 1 ano ali preso, sai, tem 1 milhão no banco. Então, essa lei prejudica quem? Nós, as pessoas, e essa própria pessoa aí, esse que está fazendo o mal. A lei é prejudicial a ele também. Ok? Então Deus sempre agiu, às vezes com dureza, mas com justiça, porque Ele é amor. Página 170, agora nós vamos para a lição número 8, os últimos 3 atributos de Deus. Primeiro, da página 8, da lição 8, é a benignidade. Benignidade. E o que é benignidade? Para alguns dicionários, eles colocam a benignidade como sendo sinônimo de bondade. Ser bom, ser benigno, estaria na mesma condição. Seria a mesma coisa. Mas, biblicamente, há uma pequena diferença. Benignidade e bondade. Benignidade, até o irmão comenta aqui na sua matéria, que seriam almas gêmeas, né? Quem é benigno é bom, quem é bom é benigno, não tem como não ser as duas coisas juntos. E por isso, Deus é benigno. Benigno. Nós podemos entender essa diferença de benignidade e bondade da seguinte forma. A bondade, a benignidade, vamos falar primeiro, é a intenção de fazer o bem sempre. Então, uma pessoa benigna, ela sempre tem intenção de fazer o bem.
tudo que ela pensa, fazer o bem. Então, o benigno sempre pensa positivo em ajudar, sempre pensa em fazer algo bom. É uma pessoa benigna. Deus é benigno. Tudo que Deus pensa, eu estou colocando no sentido humano, né? Porque eu não falar que Deus pensa, mas tudo que Ele faz, tudo que as suas intenções é sempre por fazer o bem. E a bondade, entenderíamos ser a seguinte condição: é a prática do bem sempre. Então, uma pessoa boa pratica atos bons sempre. Então, aí eu posso entender e fechar a benignidade. Benignidade é o pensamento de fazer o bem sempre, sempre pensar em fazer o bem. E a bondade é a ação da prática do bem sempre. É a diferença. Então, Deus sempre está nesse sentido. Vou fazer o que é bom. E Deus é bom. Faz sempre o que é bom. Ser benigno. Ser benigno significa ter prazer em fazer o bem. Ter boa índole é um bom caráter, ser generoso, benevolente, ser terno, capaz de servir só por amor. Isso é ser benigno. Deus é benigno. A Bíblia declara a benignidade de Deus. Vocês conhecem aqui o Salmo 136. Todos vocês conhecem esse salmo, correto? Vamos ver alguns versículos dele. Não todos, é um salmo que é extenso. 136. Acharam? Então ele está aqui, ó. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, Deus sempre tem o prazer, Deus sempre tem o pensamento de ser benigno, de fazer o bem. E Ele é bom, Ele sempre faz a bondade, sempre. É nesse termo aqui que estamos colocando. O versículo 10, eu não vou ler todo, que o Salmo tem 26 versículos. Versículo 10 diz: que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre, como nós comentamos na lição anterior. Ele feriu os egípcios pela sua benignidade, para com o povo. Versículo 15: mas derribou a Faraó com seus exércitos no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Faraó é um tipo do diabo que foi derrotado. A sua benignidade é para sempre. Versículo 20 e 21. Todo esse salmo gira em torno da sua benignidade, né? Ele diz: e Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Também a gente não comentou, mas na bondade e benignidade de Deus, quando o povo passou o Jordão, herdou a terra, Deus disse: destrói todo esse povo que tiver na terra. Aquela terra foi dado por Deus aos filhos de Abraão. Era dos filhos de Abraão. E aquele povo era um povo idólatra, um povo distante de Deus. E Deus sabia das suas condições espirituais, e ali eles tiveram que ser destruídos. E o objetivo do inimigo no passado era ser destruído. Hoje o inimigo é espiritual, lá era real. Se Israel não destruísse os seus inimigos, os inimigos levavam eles a pecar e afastar-se de Deus. Essa era a questão, que eles tinham que destruir os seus inimigos. Ok? Então, este salmo fala da benignidade de Deus.
Página 171. A benignidade de Deus comunicada e transferida. O Senhor nos comunicou essa benignidade também. Então, hoje, nós podemos desfrutar, porque ela foi comunicada ao homem, a sua bondade e a sua benignidade. O crente pode sempre ter um pensamento positivo, de sempre estar fazendo o lado bom. No mundo tem pessoas que pensam sempre de prejudicar, de maltratar, de fazer mal. Tem, mas o crente não, ele sempre pensa em melhor. Vou ajudar, vou fazer aquilo, isso ajuda aquela pessoa, isso ajuda ele. Se eu não posso fazer o bem, não faço o mal. Pelo menos não consigo fazer tudo o que eu quero de bom, mas não faço nada de ruim. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não consegue, mas não vamos prejudicá-lo, né? Como se diz, se você não pode falar bem de uma pessoa, então não fale mal. Não é assim? Não fale mal. Benignidade. Benignidade, eu vou comentar com vocês no final lá, do que recebemos do Senhor, essa comunicação desse atributo de Deus. Benignidade está relacionado com a delicadeza. Delicadeza é um sinônimo de benignidade. Benignidade pode significar ainda doçura de temperamento, gentileza, ternura, complacência. O que tem prazer em fazer o bem, que é cortês, benevolente. Uma pessoa benigna é uma pessoa fina, educada, de um bom caráter. Isso é ser benigno. Uma pessoa fina, educada, de bom caráter. Página seguinte. Um homem rude, grosseiro, mal educado, agressivo, o irmão colocou aqui casca grossa, não é um homem benigno, como também uma mulher não é uma mulher benigna, né? Ele só falou no homem, mas se a mulher tem esse aspecto também não é uma mulher benigna. Os dois podem estar no mesmo patamar. Uma mulher educada, uma mulher de bom caráter, uma mulher fina, uma mulher de bom trato, é uma mulher benigna, tal quanto o homem. Aí no mundo eles costumam falar de barraqueiros, né? Não é assim? Uma pessoa que explode, que chuta o balde, como eles usam lá no mundo, fala, não é uma pessoa benigna. Davi foi um homem benigno, lá no Antigo Testamento. Temos aqui na página 173. Como nós podemos ver a benignidade de Davi? Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei. E Deus já tinha ungido ele através do Samuel, como rei em Israel. Se ele poderia pensar, olha, eu mato o rei e eu já estou ungido rei, é só assumir. Não. Ele não tirou a vida do rei. Ele poupou a vida do rei. Por 2 vezes que ele teve a oportunidade. Isso está escrito para nós entendermos a índole do Davi. Está escrito para nós, para Israel entender como Deus escolheu Davi para ser o primeiro rei de Israel aprovado. Porque o primeiro foi o Saul e não foi aprovado. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprovado. Israel deveria olhar, todos os reis de Israel deveriam olhar para aquele rei aprovado e dizer, olha, Deus quer um rei desta forma. E ele entendeu, o Davi. Ele recebeu a unção de rei ainda com seus 16, 17 anos. Agora ele já está próximo dos 30 anos e ainda não assumiu. E o rei,
que era o seu opositor, que estava no lugar da sua posição que Deus tinha escolhido, estava lhe perseguindo de morte. E ele teve a oportunidade de matá-lo e dizer: o Senhor me deu ele na minha mão, graças a Deus, agora eu vou assumir. Não. O Davi pensava da seguinte forma: se Deus colocou este Saul aqui como rei, ele me ungiu para ser um rei de Israel. Mas quem tem que fazer a mesma coisa e tirá-lo é ele, não sou eu. Esse era o pensamento deles. É com Deus, não é comigo. Deus que ungiu ele, Deus ungiu a mim também. Então, quem tem que remover é Deus. Eu espero em Deus. Eu não vou colocar as minhas mãos, é com Deus. Eu espero em Deus. E por isso ficou escrito para nós conhecermos um homem que era benigno, que acreditava e esperava em Deus. Ele não poderia matar o Saul e dizer: o Senhor me deu ele na minha mão, ó. Eu tive a oportunidade, foi o Senhor que me deu. Não, o Senhor deu aquilo para ele mostrar quem era o Davi, e não para o Davi matar ele. Veja que era difícil, né? Será que se fosse eu ia pensar assim? Desta forma? O Senhor me deu ele na minha mão, eu vou aproveitar a chance. Não. E o Davi não fez isso. E o Davi ficou muito pesaroso e mandou matar aquela pessoa que trouxe a notícia que mataram ele, o rei de Israel. E ele era o sucessor. Veja que Deus deixa as coisas escritas para o povo de Israel e para nós entender a vontade de Deus. O Davi agiu desta forma. Por que Deus ungiu ele com 16 anos? 17. Ele ficou 13 anos para assumir. Ele começou a reinar com 30. Por que Deus não ungiu ele quando morre o Saul? Não seria ali a oportunidade? Não, Deus ungiu ele lá atrás, para mostrar a Israel como era o rei que deveria respeitar o próprio Deus. Como ele já deveria agir em relação ao Deus. É isso que ele queria mostrar para Israel. Mostrar que quem ia governar Israel tinha um exemplo. Olha, o primeiro rei que Deus aprovou aqui, o Davi, agiu dessa forma. É assim que Deus quer que os próximos reis ajam desta forma também. Ficou o exemplo. Ok? Então, Davi era um homem benigno. Abraão foi um homem benigno na página 175. Abraão foi um homem benigno. Vocês conhecem o histórico de Abraão e o seu sobrinho Ló. Eles saem de Ur e vão para a terra que o Senhor tinha prometido mostrá-la. Abraão leva o Ló. E não vamos ficar muito nesses termos, mas eles estão lá agora. O Abraão tem os seus gado, tem as pessoas que cuidam do gado de Abraão, e Ló também tem o seu gado e tem aquelas pessoas que cuidam do gado do Ló. E começou a haver divergência porque o espaço começou a ser pequeno, né? Vamos supor. As criações dos dois começam a crescer, começam a demandar mais espaço. E os seus funcionários, seus empregados começam a ter atritos. E o Abraão, um homem benigno, um homem de Deus, chama o seu sobrinho para fazer um acordo. Mas o Abraão, ele tinha a chamada de Deus lá de Ur.
Ele era a pessoa que Deus tinha prometido que os filhos herdariam aquela terra, que os filhos, ele dariam a terra aos seus filhos, depois prometeu a ele, aos filhos, e não a Ló. Então Abraão, se fosse uma pessoa, vamos supor, um tanto exigente ali, dizia, olha Ló, está acontecendo isso, nossos pastores estão em atrito, vamos fazer o seguinte, eu sou a pessoa que, você está comigo, mas quem me chamou foi Deus. Então eu vou escolher o meu lado aqui e você fica para esse lado aqui, tá certo? Ele não tinha esse direito? Ele tinha, ele era o homem escolhido de Deus. Mas não, o Abraão chega e diz, olha, Ló, está acontecendo isso aqui, é o seguinte, nós precisamos resolver isso aí. Estou colocando nas minhas palavras. Nós temos que separar aí você fica com o seu gado, com os seus pastores, e eu tenho que ficar com os meus, e nós vamos ficar em paz. Só que tem um detalhe. Eu vou dar a você, você pode escolher a que lado, aonde você quer ir. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe aí, já está resolvido o problema. O Ló escolheu para o lado de Sodoma, que era uma campina bonita, uma pastagem importante. Nós sabemos o que aconteceu, né? Mas Abraão demonstrou um homem benigno. Escolhe a sua escolha, eu aceito. Se você escolher para a direita, eu fico com a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu fico com a direita. Eu não vou exigir de você aquilo que você tem que fazer. Embora ele tivesse até os seus direitos. Ok? Página 177. Eu posso dizer que o José, o filho de Jacó, foi um homem benigno também. Não está na matéria. Vamos ler Gênesis capítulo 50, versículos 15. José também foi um homem benigno. Vamos ler Gênesis 50, versículo 15. Quem achar pode fazer a leitura. Lembrou os irmãos de José que seu pai da angústia, disseram, porventura vos exilai José, e certamente nos distribuirá todo o mal que lhe fizemos. Ok. Agora, vamos ver 19 a 21. No mesmo capítulo. Respondeu-lhes José, não temais, caso estou em lugar de Deus, vós na verdade tentaste o mal contra mim, Deus porém me tentou para o bem, para fazer o que se neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele nos consolou e lhes falou ao coração. Ok, obrigado. Bom, o que aconteceu? Vocês conhecem o histórico de José, ok? José foi vendido pelos seus irmãos para os amalequitas, e os amalequitas o vendeu lá no Egito. Os seus irmãos queriam matá-lo. Num primeiro plano eles queriam matá-lo, depois venderam. Mas o que eles falam? Eles colocam lá uma capa que era dele, ensanguentada, e diz para o Jacó, ó, uma fera os devorou. Então, Jacó, perdi meu filho. Isso quer dizer, os seus irmãos fizeram tudo isso com ele. E ele foi ser escravo no Egito. Vocês conhecem o histórico de como depois os seus irmãos vão para o Egito e... Não preciso repetir, vocês conhecem essa história. Só que os irmãos dele, quando chegam lá, estava tudo bem. O pai, a família toda, e a coisa anda. Continua. Só que o Jacó morreu. Eles vão lá, sepultam o Jacó.
Aí os irmãos ficaram com medo. Falou, agora o José vai cobrar aquilo que nós fizemos com ele. Agora vai chegar a hora. Isso quer dizer que, em todo o tempo que o Jacó, que os irmãos de José foram para o Egito, lá estava aparentemente bem, mas na cabeça deles estava essa dúvida. Quando o pai morrer, eu não sei o que vai acontecer. E um dia ele morreu. Eles vão lá e sepultam o Jacó e voltam. E aí, então, agora aquilo vem à tona. Agora o José vai cobrar aquilo que nós fizemos com ele. Mas o José chama eles e diz, não, o que o Senhor fez foi para o bem, como se diz, de todos. O José entendeu que ele foi para o Egito em duas condições. Primeira, pela maldade dos seus irmãos, mas pelo plano de Deus. Ok? Então José acalmou eles e diz, olha, fique tranquilo. Foi na vontade de Deus. É como se o José, ele não disse, mas ele disse, vocês erraram, vocês fizeram o que era mal. Mas Deus tinha um plano. E Deus cumpriu aquilo que era do seu plano. Fiquem em paz. Aí, então, depois de muitos anos, eles puderam se descansar, porque José era um homem benigno. José era um homem benigno, né? Página 177, quando Deus retira a sua benignidade. E quando chega num ponto, e ele pode retirar a sua benignidade, né? Nós vemos aqui, nessa matéria, que Deus retirou a sua benignidade exatamente para com o povo de Israel, em duas ocasiões, pelo menos, que a gente pode colocar. Com Israel, reino do norte, quando ele permitiu que os assírios entrassem lá, destruísse Samaria, levasse o povo praticamente cativo e nunca mais voltasse, aquele reino acabou. Aquele reino terminou. Mas com Judá foi em 606, quando ele permitiu que a primeira turma fosse levada cativa para a Babilônia. Em 597, a segunda turma, e em 586, a terceira turma, o rei Nabucodonosor, por permissão de Deus, aí Deus, é como se ele retirasse a benignidade para o povo aprender uma lição e curar a idolatria de Israel. Veja que Deus tira a benignidade por uma bondade, porque aí Deus curou a idolatria de Israel, mas foi dura. Deus permitiu que o Nabucodonosor destruísse o templo, a cidade, e levasse o povo cativo até o ano 536, perfazendo de 606 a 536, 70 anos de cativeiro. Mas eles aprenderam a lição. Por isso que Deus é bom. Não tem jeito de aprender, então deixa. Tem uma forma de vocês aprenderem aqui e deixar a idolatria. Era desta forma. Ele retirou a sua benignidade e eles deixaram de ser idólatras. Página 179. A quinta. Temperança. Mais um atributo de Deus. Mais um atributo moral de Deus. Temperança. Temperança tem o sentido de equilíbrio, coisas equilibradas. Deus é equilíbrio. Deus não é desequilibrado. Deus é um Deus de equilíbrio.
fala de domínio próprio de quem tem essa temperança. Ele se domina, ele consegue ter um domínio dele mesmo. É importante esse atributo. Ter domínio em situações difíceis. Quando está tudo bem, é fácil. Mas na situação difícil, a pessoa ter o domínio, né? Ser controlado. Nessa parte, nós humanos somos sempre diferentes um do outro, não somos? Uns é mais quieto, mais tranquilo, e outros é mais explosivos. É uma natureza diferente. Mas nós temos que buscar sempre a Deus para ter esse equilíbrio, para que o Senhor nos dê esse atributo de ser uma pessoa, um homem, uma mulher equilibrada. Sempre o desequilíbrio traz consequências ruins. Você já viu alguém falar, olha, eu tenho pavio curto? Não é assim? Falou 2 vezes, ele já explode. É falta de equilíbrio. É difícil? É. Para alguns é fácil, para outros não. Mas nós temos que sempre orar. Quem tem essa dificuldade, sempre orar. Senhor, preciso desse atributo da temperança, do equilíbrio. Por quê? Uma pessoa descontrolada nesse sentido é ruim para a saúde, ele fala coisas que prejudicam depois a convivência dele com a própria família, com o pai, com a mãe, com o marido, com os irmãos, com o filho. Sempre fica difícil depois resolver as coisas. Então o cristão tem que sempre, que tem essa dificuldade, buscar, Senhor, me conceda que esse atributo da temperança me faça com que eu seja equilibrado. No mundo, deixa eu colocar para vocês, as pessoas usam um sistema seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Quem começa errado, não tem jeito, vai morrer errado. Mas a Bíblia não faz isso, não fala isso. O Senhor pode mudar. O Senhor pode nos abençoar. E aquele que nasce torto pode endireitar-se. Para Deus não há dificuldade. Para o homem, às vezes, pode ser impossível, mas para Deus não é. Então, o equilíbrio é importante. Ele diz aqui, o irmão colocou 2 versículos de Provérbios 16 e 32 e 25 e 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, não é o Espírito Santo, é o homem, é o próprio homem. Não contém o seu espírito, não se equilibra diante de uma ação difícil. E o Salomão disse, melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito, que toma ou que toma uma cidade. Então é melhor governar o seu espírito, equilibrar, do que tomar uma cidade toda. Então é melhor aquele que governa o seu espírito. E se não podemos governar, temos que clamar a Deus. Ele pode nos ajudar. Temperança na forma de agir. A fé não elimina a prudência ou a temperança. Como a virtude do fruto do Espírito, a fé e a temperança somam-se no decorrer entre si. Há pessoas que, em nome da fé, agem sem qualquer moderação, sem autocontrole, emitindo cheque para Deus cobrir, efetuando compras para o Senhor pagar, sempre dizendo em nome da fé. Então, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter fé? Tenho. Eu tenho que acreditar? Tenho. Mas eu tenho que ser equilibrado. Não fazer coisas abusivas. Ah, não, eu tenho fé, vou lá comprar 100 mil reais de... Não, tem que ser equilibrado. Eu tenho fé? Tenho. Mas eu tenho que ser equilibrado.
Deixa eu colocar para vocês. Há casos que Deus usa uma pessoa, um homem ou uma mulher, para, na fé, investir, mas não é de qualquer forma. Às vezes precisa o uso da fé para um benefício, para alguma coisa ser realizada. Mas é algo, não é corriqueiro. Aí vem aquilo que nós entendemos ser o dom da fé em determinadas condições. Mas não é sair por aí fazendo coisas absurdas e dizendo que é de fé, né? Temperança no exercício das atividades materiais. Precisamos trabalhar, cuidar da família, ter vida material no sentido da nossa vida no nosso dia a dia, ter a nossa vida natural. Mas temos que cuidar da vida espiritual também. Ok? O mundo só tem um alvo, a sua vida material. O cristão tem que cuidar da vida material, da família, mas tem que cuidar da vida espiritual também. Então é um equilíbrio. Eu sempre coloco, por exemplo, principalmente para os jovens de hoje, se torna um tanto difícil. Por quê? O jovem, principalmente hoje, ele tem que estudar, ele tem que fazer todo o seu, até uma faculdade. E às vezes até mais. Curso técnico, faculdade, tem que estudar? Tem que estudar. E às vezes demanda, ele não está com tempo de estar sendo na igreja. Isso é prejudicial? É. O que tem que ser feito? Alguma coisa. Ele tem que estudar? Tem. Mas ele tem que cuidar da vida espiritual? Também tem. Cabe a ele a ter um equilíbrio na sua vida. E dizer, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Não é como um filho de um rico, né? Que ele só estuda, então ele tem mais tempo. Mas o pobre não, ele tem que trabalhar, tem que estudar. É mais difícil? É, mas ele tem que equilibrar. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, preciso, mas eu preciso da vida espiritual também. Eu tenho que arrumar algum tempo, alguma coisa, eu não posso desequilibrar, ficar só com o material. Ok? Principalmente para os jovens nos dias de hoje, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Porque a vida exige você ter um nível de estudo que necessita hoje. No passado, não era tão exigente assim. Você trabalhava numa empresa, nem precisava ter faculdade. Hoje, não. Se você não tiver um curso bom, uma faculdade, você não tem chance no mercado de trabalho. Precisa estudar? Precisa. Precisa servir a Deus? Também. Quem que vai fazer esse equilíbrio? Cada um tem que entender esse equilíbrio e fazer. Tem que fazer. Os dias são difíceis? São. Mas temos que conviver com ele. Nós temos que ter a temperança de colocar a família, Deus, a família, a igreja e as demais coisas. É uma questão de equilíbrio. E não desequilibrar e não colocar nessas ordens que temos que colocar. 185, página 185, fidelidade é o 6º atributo de Deus que fechamos essa matéria. Fidelidade. Fidelidade é mais um dos atributos de Deus, dentro dos seus atributos morais. Entendendo que Deus não tem só esses 6. Esses 6 é o que nós estamos colocando aqui. Ele não é limitado. Deus é ilimitado. Então, nós colocamos esses 6. Fidelidade. A fidelidade é mais um atributo de Deus. Temos aqui 2 versículos que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10 e 13, e Deuteronômio 7 e 9, lá do Antigo Testamento. Saberás, pois, que o Senhor Deus é Deus e Deus fiel,
que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Em 1 Coríntios 10 e 13 temos assim: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que não podeis. Quando falamos em fidelidade, estamos falando de alguém que é fiel, e Deus é fiel. Parece que não tem tanto, mas já teve mais os irmãos e até não crentes, sempre usava no carro lá aquele nomezinho lá, Deus é fiel, né? Muitos usavam aquela palavra lá, Deus é fiel. É verdade. É verdade. O que ele colocou lá está certo. Deus é fiel. Deus é fiel porque tudo que ele prometeu, ele cumpre. Então nós podemos esperar nele tudo que ele prometeu. Ele prometeu buscar a sua igreja? Prometeu. Eu tenho certeza que ele vem porque ele é fiel. Se ele não fosse fiel, como é que ficaríamos, né? Será que ele vem? Ele falou que vem, mas ele já falou outras coisas e não fez. Não, mas tudo que ele faz e tudo que ele promete, ele faz. Ele é fiel. Ele não falha. Fidelidade. E isso ele pode também nos comunicar para sermos fiéis. Fiel a Deus, fiel às nossas superioridades, aos superiores. Ser fiel naquilo que nós temos que apresentar as nossas fidelidades. Deus se agrada daqueles que são fiéis a Ele. São fiéis a Ele. Aqui, o irmão colocou assim: fidelidade comum, fidelidade espiritual. E fidelidade espiritual. O que ele coloca nesses termos? O que ele coloca nesses termos? Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 a seguir. É aqui que eu disse que ia comentar com os irmãos no final, que Deus, quando criou o homem, Ele criou e compartilhou, Ele comunicou os seus atributos morais. Mas o pecado veio e danificou esses atributos. O homem passou a ter uma vida diferente daquele homem 100% puro lá do Éden, com os atributos de Deus. Mas quando o homem crê em Jesus, o homem e a mulher aceitam Jesus, o Espírito Santo vem morar na nossa vida. Ok? E aí ele começa a comunicar e fazer com que esse fruto do Espírito se manifesta os atributos de Deus. Ok? Então, o homem foi criado e comunicado com esses atributos, lá no Éden, o homem e a mulher. O pecado veio e danificou isso aí. Mas o Espírito Santo vem morar no homem, na mulher. E agora ele frutifica. O fruto do Espírito volta a comunicar ao homem esses atributos que é comunicável de Deus. E é nesse sentido que o Paulo cita assim: mas o fruto do Espírito na vida do cristão é caridade, né? Que é amor. Então o amor volta a se fazer na vida do cristão. É amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, olha aqui, é um dos atributos que nós vimos aqui. Bondade, fé,
mansidão, temperança, dentro disso que nós estamos comentando. Só que aqui, quando ele cita aqui bondade, fé, eu não sei se algum irmão tem alguma Bíblia que tem o nome fidelidade aqui. Algum de vocês? A minha é fé. Algum tem uma outra tradução ou um outro que não está fé? Está fidelidade, ok? Então é aqui que o irmão colocou na sua matéria, que eu comento com vocês. É nesse sentido aqui que ele cita assim. Fidelidade. É possível ser fiel sem fé? Às vezes é. É possível ser fiel. Ou é possível fidelidade sem fé? É possível? É. Fidelidade com fé ou sem fé para com Deus? Não consigo. Por isso ele coloca fidelidade sem fé, sim. Fé sem fidelidade, não. Eu posso ter fé e não ser fiel? É isso que ele coloca. Não é possível. Eu tenho fé, mas não tenho fidelidade. É possível não ter fé e ser fiel? É possível. Por exemplo, até acho que o irmão comenta aqui, um general, ele tem um exército, ele tem pessoas que ele comanda, e aquelas pessoas podem ser fiel a ele, tudo que ele exigir eles fazem, mas não é fé, é fidelidade àquela pessoa, não é a fé, é a pessoa, ele respeita, ele é fiel àquela pessoa, então é uma fidelidade sem fé. Agora, como é que eu posso ter fé e não ser fiel? É isso que ele coloca. Aí não é possível. Então, quando ele usa o termo aqui na Bíblia, fidelidade, o termo fé, entendemos o termo fidelidade. Fidelidade, ser fiel. Ok? Porque a fé, ela pode ter essas duas posições. Fé, eu posso ser fiel sem ela, mas com fé eu não posso ser infiel. Então é nesse sentido que se entende a fidelidade. Fidelidade. Por isso que algumas traduções os coloca fidelidade. Correto? Fidelidade. Fidelidade pode ser gerada pela fé. Quem não tem fé não pode vir a ser fiel no sentido espiritual. Mas tendo fé, a fé leva à fidelidade. Eu tenho que ter fé e ser fiel. E ser fiel. Página 189, é a última que nós fechamos. Nós temos aqui 3 versículos que Paulo escreve a Timóteo dizendo: se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, Paulo está dizendo, se nós formos fiéis, se formos, ou fiéis não, infiéis, né? Meu óculos falhou, não viu? Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Exatamente. Ele está colocando, Deus é fiel. Se eu for infiel, ele não vai ser infiel comigo e nem com ninguém. Porque ele é, por natureza, fiel. Eu não mudo a posição dele. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele coloca também aqui, o escritor aos Hebreus, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então o escritor aos Hebreus coloca essa palavra de confiança.
Retenhamos firme essa confiança, porque fiel é aquele que nos prometeu. E se Deus nos prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. A grande promessa de Deus é a sua vinda. A sua vinda. Hoje, a maior esperança que a igreja está esperando é a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus. Não é riqueza, nada. É a vinda de Jesus. É estarmos preparados pela vinda de Jesus. Por quê? Ele é fiel. E ele vai manter a sua palavra. Quer o homem espere, quer o homem não espere. Ele é fiel. Temos aqui também, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda. Então, quando alguém aceita Jesus e reconhece os seus pecados, Ele é fiel para perdoar todas as injustiças, todos os pecados. Todos. Não é, não, perdoou alguns, não, todos. Ele é fiel. Amém? O meu relógio deu 9 horas. Aquele lá falta 5, mas vamos ser fiel no horário, né? Fechamos então sobre os atributos de Deus. Na próxima quinta-feira, nós vamos para as obras de Deus e a lição 10 fala sobre a Trindade. As duas matérias que fecham a doutrina de Deus. Vamos orar.